Hoje a gente vai explorar a vida de uma das figuras mais intensas do início do cristianismo. Pensa só, um homem cuja jornada, acorrentado rumo à morte, ajudou a moldar a própria estrutura da igreja. O nome dele, Inácio de Antioquia. Olha só essa imagem. Ela captura a essência da história dele, né? Um bispo, já com uma certa idade, encarando os leões. Não com medo, mas com uma convicção, que arde. A história dele não é só sobre o fim, mas sobre tudo que ele construiu no caminho. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a identidade dele em Nascido do Fogo. Depois, a gente segue a jornada para Roma. Vamos analisar as cartas da unidade, tentar compreender essa vontade de ser mártir em O Trigo de Deus e, por fim, a gente fecha com o legado de um mártir. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a figura por trás do mártir. Quem era esse homem conhecido como Inácio? Bom, ele foi o terceiro bispo de Antioquia. E olha, Antioquia não era qualquer lugar, tá? Era uma das cidades mais importantes do Império Romano, um centro vital do cristianismo primitivo. O próprio nome dele, que vem do latim igni, enatus, significa nascido do fogo. E sério, essa descrição não poderia ser mais perfeita para um homem com uma fé tão apaixonada, tão ardente por Cristo e pela igreja. Ele também gostava de se chamar de Teóforo. Esse título reflete uma identidade espiritual muito profunda. Tem até uma lenda antiga que sugere que ele foi aquela criança que Jesus pegou nos braços no Evangelho. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas o fato é que Inácio vivia como alguém que realmente carregava Deus dentro de si. Agora a gente chega na parte que, por incrível que pareça, é a mais documentada da vida de Inácio, a jornada dele para a morte. Uma viagem forçada que ele transformou em uma missão final. Lá por volta do ano 110, Inácio foi preso em Antioquia e sentenciado a morrer em Roma. Acorrentado, ele viajou pela Ásia Menor, mas em vez de desespero, ele viu uma oportunidade. Nas paradas que fez em Esmirna e Troade, ele escreveu 7 cartas que se tornariam um tesouro para a história da igreja, basicamente consolidando sua teologia enquanto caminhava para a arena. E é importante entender que essas cartas não eram simples despedidas pessoais. Eram, na verdade, manifestos poderosos sobre a natureza e a estrutura da igreja, com um tema central que ecoa em todas elas: a unidade. O que é realmente interessante aqui é a urgência por trás dessa frase. Inácio estava vendo as primeiras comunidades cristãs ameaçadas por divisões, por heresias. Para ele, a solução era clara: uma estrutura de liderança unificada e respeitada, que serviria como uma âncora para a fé correta. E aqui a gente vê a estrutura que ele defendia. Inácio foi a primeira testemunha clara de uma hierarquia de 3 níveis. O bispo, no topo, como o centro da unidade. Os presbíteros, ou anciãos, funcionando como um conselho de apóstolos. E os diáconos a serviço da comunidade. Para ele, essa ordem não era só burocracia, era a harmonia divina aqui na Terra. E aqui temos um momento histórico. Na sua carta aos Esmirniotas, Inácio nos dá o primeiro registro escrito do termo Igreja Católica. Para ele, católica significava universal inteira. A ideia não era de uma congregação local, mas de um corpo global e unificado, presente onde quer que Cristo estivesse. Talvez o aspecto mais desafiador do pensamento de Inácio seja seu desejo intenso e bem explícito pelo martírio. Ele não via a morte como uma derrota, mas sim como a consumação da sua fé. Essa súplica que ele enviou aos cristãos de Roma parece um paradoxo, né? O que ele queria dizer era algo como: não me impeçam de nascer para a vida verdadeira, a vida eterna com Cristo. Salvar a vida terrena dele seria, na visão dele, impedi-lo de alcançar seu verdadeiro nascimento, sua união definitiva com Deus. Então, o ponto crucial é este. Para Inácio, o martírio era a imitatio Christi, a imitação de Cristo, na sua forma mais perfeita. Assim como o pão se torna Cristo na Eucaristia, ele desejava que seu próprio corpo se tornasse trigo de Deus, moído pelos dentes das feras, para ser oferecido como o pão puro a Cristo. Era um ato sacramental, uma Eucaristia pessoal. Essa intensidade toda fica mais clara quando a gente entende o contexto. Naquele tempo, o martírio era visto como o caminho mais seguro e glorioso para a vida eterna. Era a vitória definitiva sobre o medo da morte que dominava o mundo pagão. Para Inácio, enfrentar as feras não era um fim trágico, mas o ato final de um nascido do fogo, a prova pública de que sua fé na ressurreição era mais forte que o próprio Império Romano. Inácio chegou a Roma e, segundo a tradição, cumpriu seu desejo na arena. Mas a morte dele não foi um fim.
foi o selo em um legado que perdura até hoje. O legado dele é imenso. Ele nos deu a primeira visão clara da estrutura hierárquica da Igreja. Ele cimentou a ideia de unidade em torno da liderança do bispo. Ele nos deu o nome Igreja Católica. Suas cartas são uma janela inestimável para a fé dos primeiros cristãos. E ele definiu o martírio não como uma tragédia, mas como um triunfo. No fim, o homem que viajou acorrentado para a morte libertou ideias que ajudariam a Igreja a sobreviver e a prosperar por milênios. Suas palavras, escritas na sombra da morte, tornaram-se pilares para a fé de milhões. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Em um mundo que valoriza tanto a autopreservação, o que pode levar uma pessoa a ver na entrega total da própria vida não uma perda, mas a vitória definitiva? A jornada de Inácio nos força a confrontar essa questão.